Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos falando sobre o Apocalipse no módulo de número 9, a Igreja cruzando os séculos. Esta é a parte 27 e estamos entrando na Igreja de Filadélfia. Estamos praticamente chegando ao fim deste módulo. E agora, nós estávamos na igreja de Sardes, finalizando, vamos fazer o movimento da revelação sobre a Filadélfia, um tempo de missões e conquistas, a era de restauração, que vai de 1833 até o dia D. O que é o dia D? No jargão militar, o dia D é o dia do ataque final, depois de um grande esforço empreendido para aquela hora. É um dia que somente o general sabe e ele não revela para ninguém, senão na última hora, e ele diz: agora vai. E ali é o dia D. O arrebatamento é o dia D, porque está escrito que acerca dessa data ninguém sabe a hora que vai acontecer, senão o Pai, nem o Filho sabe desta hora. Então este é o dia D. Como nós não sabemos quando será esse dia D, então esse período da história vai de 1833 até o dia D. Nós vamos também falar da relação, se ainda der tempo hoje, a relação da igreja de Filadélfia com a parábola da pérola. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. E é muito importante que você acompanhe comigo na sua Bíblia esta passagem, a leitura do texto que estamos citando. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Começa assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Lembra que Jesus é aquele que tem os anjos à sua direita, né? À sua direita. Então, os anjos são a liderança da igreja local. Ao anjo escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Assim, Jesus se apresenta para esta igreja. Depois nós vamos observar que, ao se apresentar para essa igreja como que tem a chave que abre e ninguém fecha, ele vai dizer à igreja assim: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra. O que é esta porta aberta? Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele subiu aos céus em poder e glória. Antes de subir, o que é que Jesus fez? Ele reuniu os seus discípulos e disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Ali ele estava abrindo a porta da evangelização. Então, naquele instante, ele abriu esta porta e ela não se fecha. Quando chegamos na igreja de Filadélfia e observando que a igreja de Filadélfia, ela perdura até o arrebatamento da igreja, então ela é uma representatividade da igreja do tempo do fim. O que o Senhor está dizendo é: a porta do evangelho, a porta para ganhar almas está aberta. Isso significa o quê? Se nós olharmos para esse período da história,
nós vamos observar que há um aumento da iniquidade no período que antecede o retorno de Jesus. Esse aumento de iniquidade há um consequente endurecimento do coração do homem nos mesmos níveis que fora nos dias de Noé. Então vamos entender esta situação histórica. Nós temos aqui o dilúvio. O período que antecedeu ao dilúvio, um período aproximadamente de 2000 anos, Noé viveu uma parte desse tempo. Esta parte do tempo que Noé viveu, provavelmente 600 anos, vamos checar a data com precisão, abrindo as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo de número 6, Noé entra na arca e vamos ver aqui, Noé entra na arca, 40 dias, vamos ver, Noé entrando na arca, o Senhor disse a Noé, entra na 600 anos. Ele tinha 600 anos de idade quando ele entra na arca. Observa que o período que nós temos aqui, de Jesus até os dias de hoje, também é equivalente a 2000 anos. Dora, seja bem-vinda. Também é equivalente a 2000 anos. Este pequeno tempo, que é o tempo da vida de Noé, é um tempo em que a iniquidade ela chega no seu nível máximo. Esta história da iniquidade chegar no nível máximo, nós temos aqui no final do período anterior ao dilúvio com Noé. Nós temos também quando Deus fala para Abraão que eles vão ficar 430 anos fora de Canaã até completar a medida da iniquidade dos amorreus. Então, se nós considerarmos que o período da idade de um homem é suficiente para a carga de iniquidade bater o máximo, significa que a última geração anterior a Jesus voltar é a geração de um homem. E a geração de um homem é 70 anos. Nós encontramos uma parábola em que Jesus disse acerca da figueira. E ele disse: quando a figueira brotar, não passará uma geração sem que tudo aconteça. E o marco dessa geração é Israel. E Israel se torna nação em 1948. Sem querer determinar o tempo dessa geração, o que nós temos é um indicativo que na geração destes que vira o Estado de Israel se formar, ou do instante que o Estado de Israel se forma até um dado tempo, uma geração se passa, a medida da iniquidade será equivalente à medida da iniquidade anterior ao dilúvio. E qual era a iniquidade anterior ao dilúvio? A Bíblia diz que a mente do homem era só má continuamente. Quando nós consideramos a maldade anterior ao dilúvio, o que é que nós pensamos? Violência. Que o nível de violência, ele era tão grande que Deus não pôde mais permitir aquela geração continuar na terra. No entanto,
quem é que fez a melhor avaliação do período do dilúvio? Alguém na Bíblia. Mas quem na Bíblia? Por certo, o Senhor Jesus Cristo. Ninguém melhor do que ele, porque ele é o Filho de Deus, o Filho do homem. Olha para aquela história e não tem ninguém melhor do que ele para fazer uma clara avaliação do período que antecede o dilúvio. E qual foi a avaliação de Jesus? Os homens casam e dão-se em casamento, compram e vendem. O que são esses dois movimentos de casar e comprar? Casar é perpetuar a raça. Comprar é manter o padrão de vida enquanto a raça é perpetuada. O que o Senhor estaria então dizendo? Que a última geração que vai estar na terra, quando o arrebatamento acontecer, é uma geração que vai estar tão fixada em cultivar as coisas deste mundo, sem nenhuma preocupação com a vida eterna, que vai ser equivalente à geração de Noé. Casam e dão-se em casamento, compram e vendem. E hoje nós encontramos a sociedade encapsulada no consumismo. Mesmo quando nós olhamos para a igreja, o senso da prosperidade se torna tão grande que a igreja também quer aproveitar das benesses desse mundo. E nas histórias que nós temos lido até aqui, ela demonstra que a igreja chamada institucional, ela tem um pé no mundo e um pé no reino de Deus, com um drama estabelecido. E qual é esse drama? Note, vamos abrir a Bíblia em Tiago. E eu creio que você já sabe o texto que eu vou ler. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Note: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aí, quando a igreja se torna amiga do mundo, ela vira inimiga de Deus. Como assim? O joio convive no meio do trigo. E o joio insere dentro da igreja, nós vimos na igreja anterior, a igreja anterior, não, a penúltima igreja, anterior a esta, insere o fermento que leveda a massa. O que estamos dizendo então? Que no tempo do fim, a igreja institucional, ela vai estar comprometida com este mundo, a tal ponto de fazer acordo com o Estado. E como se daria esse acordo? Simples. Se a igreja ela se torna institucionalmente constituída, entre os negócios que envolvem a igreja, existe a questão de ser ou não tributado. Quando veio a fome no Egito, José tinha a religião do Egito e José livrou os sacerdotes da religião egípcia
de pagar o mesmo que pagavam aqueles que precisavam de comida. Então a igreja, o Estado, ela gera uma convivência harmônica entre eles. O Estado se mete com o Estado, a igreja se mete com a igreja. O Estado não cobra impostos da igreja, mas a igreja se torna devedora do Estado por ser isenta. E isso pode se deixar se transformar numa margem de manobra ao ponto da liderança da igreja movimentar a igreja politicamente em favor do Estado. Nós vimos isso acontecer na Idade Média. E agora, nós estamos chegando na igreja de Filadélfia. Vamos colocar de novo a curva de crescimento e decadência da chamada igreja institucional. Então, para não errar, vou seguir a lista, Apocalipse capítulo 2 e 3. Então nós temos aqui a primeira igreja, a igreja de Éfeso, aonde tudo começou. Ali, aquele que tem a chave de Davi abriu a porta da graça para a igreja expandir em todo o mundo. Depois veio a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela pagou o preço da oposição que o evangelho levou por confrontar o mundo por um estilo de vida que era não compatível com a vontade de Deus, contrariava a vontade de Deus. E aqui a igreja de Esmirna, ela foi a igreja dos mártires. Depois temos a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela é aquela igreja que consegue a grande conquista de ser reconhecida pelo Estado. E ela estabelece uma coexistência pacífica entre o Estado e a igreja. E aí chegamos na igreja de Sardes. Vamos ver se estamos certos. Aliás, na igreja de Tiatira, a quarta igreja. Chegamos na igreja de Tiatira. Quando chegamos na igreja de Tiatira, nós temos Jezabel. A igreja de Tiatira, ela é a igreja que vai cruzar a idade das trevas. E aí chegamos na igreja de Sardes. Começamos o movimento decadente da igreja. Chegamos na igreja de Filadélfia. Por que a igreja de Filadélfia na decadência? Porque quando o Senhor vai tratar com a igreja de Filadélfia, ele diz: é uma igreja que tem pouca força. E por fim, chegamos à igreja de Laodiceia. Agora que nós reconhecemos as 7 igrejas, nós vamos para o livro de Mateus, no capítulo de número 13, para que a gente consiga avançar com as parábolas sem nenhum erro. Esta parábola é a parábola da semente.
A igreja está nascendo. Esta parábola é a parábola do joio e do trigo. O inimigo fez isto. Depois, nós encontramos a parábola do grão de mostarda. Aqui é o momento em que a igreja, Vanessa, seja bem-vinda. Aqui é o momento em que a igreja é reconhecida pelo Estado. O grão de mostarda, a grande árvore. Quando chegamos em Sardes, nós chegamos na parábola do fermento. E aí a igreja para de crescer para inchar tão somente. Aí chegamos na igreja de Sardes. E aqui nós encontramos o tesouro escondido. Então o evangelho já fica difícil de ser encontrado. O tesouro escondido. E aqui nós vamos chegar na pérola escondida. E aí nós vamos chegar na última igreja, que é a rede. Vanessa, eu estou falando do ciclo da igreja, que ela cresce, chega no ápice e começa a decrescer. Nós não podemos ter uma visão triunfalista da igreja institucional. A igreja corpo de Cristo, ela nunca perde. Como, César, que a igreja corpo de Cristo, ela nunca perde em toda essa trajetória da história, mesmo crescendo e entrando em decadência. Eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios, no capítulo de número 2, versículo 14. Vamos ler junto. 2 Coríntios 2, 14. Aqui eu não estou vendo a igreja institucional. Aqui eu estou vendo a igreja corpo de Cristo. E diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Deixe-me dizer uma coisa para você. Eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. Nós passamos por muitas experiências na vida. Algumas boas, outras nem tanto. Algumas experiências a gente ganha. Outras experiências a gente perde. Tem gente que é crente, perde financeiramente, quebra, vai à falência. Tem gente que é crente, perde na sua saúde, vai para a UTI. E muitos não saem da UTI, morrem. Quando nós lemos a história dos heróis da fé, nós encontramos um grupo de vencedores que o mundo fica encantado com a vitória que eles têm, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Moisés, como Davi, como Sansão. Mas encontramos um outro grupo desprezado, mas também vencedor, que foi cerrado, que passou por tortura. Então, no meio do povo de Deus, nós temos gente rica e gente pobre, gente com muita capacidade financeira e gente passando necessidade. É povo de Deus. Qual é a palavra de Deus em Coríntios capítulo 2? 2 Coríntios 2, 14. Nós sempre somos conduzidos em triunfo.
O que significa isso se eu estou perdendo dinheiro ou se eu estou perdendo saúde? Significa que eu pessoalmente posso perder. Deus em mim nunca perde. Mesmo a minha derrota, Deus me conduz em triunfo. Porque eu estou nas mãos de Deus. Se eu estou de pé, para o Senhor estou de pé. Se eu estou caído, para o Senhor eu estou caído. Mas poderoso é o Senhor para levantar. Ele edifica a sua igreja. Agora, a igreja institucional é outra história. Ela passa por essa curva que sobe e depois cai. E nós estamos olhando para a igreja de Filadélfia, e a igreja de Filadélfia é a igreja que vai estar presente no final dos tempos no arrebatamento, junto com a igreja de Laodiceia. Qual é a diferença entre a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, se ambas convivem no mesmo período histórico? Jesus disse: a igreja de Laodiceia, capítulo 3 do Apocalipse, versículo 8, ela tem pouca força. Por isso Jesus se apresenta a esta igreja como santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. E aqui a nossa conexão com a questão do dilúvio. Deixe-me dizer uma coisa para você. Você já ouviu a expressão que ninguém quer saber do Evangelho? Que ninguém quer saber de Bíblia, ninguém quer saber de Deus. Está uma dificuldade muito grande de pregar o Evangelho. Você já ouviu falar disso? Você já ouviu falar que as escolas estão fechando para o Evangelho? Não pode mais entrar Bíblia nas escolas? Você já ouviu falar que os governos estão fechando para o Evangelho? Não pode mais entrar Bíblia nos espaços públicos? Você já ouviu falar que as leis cristãs, as leis de influência judaico-cristão estão sendo desmontadas e leis anticristãs estão sendo colocadas no lugar? Qual é a conclusão que a gente chega? O mundo não quer saber do Evangelho. Mas quando nós olhamos esse retrato, nós estamos olhando o mundo sob o ponto de vista natural. Porque Jesus disse que os dias de Noé, os dias da sua volta, serão iguais. Então ele está dizendo: olha, gente, esse ponto da história, eles serão iguais. Homens de coração endurecido, não querendo saber do Evangelho. Aí você vem e diz assim: César, está difícil pregar o Evangelho. E aí Jesus responde: aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Deixe-me dizer uma coisa para você. No meio de tudo isso, nós temos
o coração do homem. Salomão disse, sobre tudo que nós devemos guardar o coração, porque deles são as entradas, as saídas da vida. Vamos ler o texto para nós lermos com a devida precisão. Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Davi escreve, no verso 23, sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É do coração que jorra a vida. Agora vem o segredo espiritual. Quando nós olhamos para o mundo, que não quer ouvir falar de Jesus, o mundo que nós estamos enxergando nada mais é do que algo que Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida, quem deu é Jesus, é Deus, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo está aqui nesse texto dizendo, presta bem atenção, é muito importante você entender isso, que quem está nesse mundo que não tem Jesus está morto nos seus delitos e pecados. Agora você vem e me pergunta, César, e daí? O que tem a ver o homem morto nos seus delitos e pecado com você dizer que o coração desse mundo está fechado para o Evangelho e que não quer saber de Deus e nem de Bíblia, muito menos de Jesus? É simples. Eu convido você um dia a ir a um cemitério. Uma vez eu morei um tempo nos Estados Unidos e tive a oportunidade de fazer diversas viagens em alguns estados americanos. Uma vez nós fomos numa cidade, no Arizona. O Arizona é a terra do Bang Bang, lembra daqueles filmes de faroeste? E fomos à casa de uma família. E havia alguns jovens da minha idade. E eles disseram assim, César, vamos fazer um passeio e conhecer os lugares turísticos da cidade? Eu disse, vamos. Um dos lugares turísticos que eles me levaram era o cemitério. Eu cheguei no cemitério e o cemitério era dividido em dois tipos de cemitério. Havia um cemitério com aqueles túmulos grandes, grandiosos, e havia um cemitério que era um jardim. Eles me levaram para aquele cemitério daqueles túmulos e eles disseram, sabe por que nós estamos aqui no cemitério? Eu disse, não. Porque os bandidos mais famosos dos Estados Unidos, no tempo do faroeste, estão enterrados nesse lugar. Ok. Ponto turístico da cidade, conhecer o cemitério. E aí eles me levaram para outra parte, que era um gramado, e eles começaram a olhar no chão. E eu falei, o que vocês estão procurando no chão? É que tinha, no chão tinha a tampa do túmulo com o nome e a data. E eles estavam procurando um nome. E eu falei, mas que nome vocês estão procurando? Aí eles disseram, o nosso nome. Eu falei, mas como assim o nosso nome? Eles falaram, é que nossos pais já compraram para nós um túmulo nesse lugar. E lá vai estar o nosso nome,
a data de nascimento esperando a data da morte. Eu falei, que presente. Mas sabe o que eu vi também naquele cemitério? É que só os vivos falaram comigo. Os que foram me levar para visitar o cemitério. Quem estava lá estava morto. Isso é morto nos seus delitos e pecados. Ora, coloca uma coisa na sua cabeça. Se o mundo está morto no seu pecado, por que ele vai querer saber de Deus? Eu tenho aqui um livro, Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. Experiências com Deus. Nesse livro tem uma história bem curiosa. E nessa história é contado que lá nos Estados Unidos havia uma faculdade. E dentro daquela faculdade um grupo de cristãos. E esse grupo de cristãos queriam desenvolver dentro da faculdade um lugar de oração. E eles começaram a orar naquela faculdade e ninguém queria saber de orar junto com eles. Por mais que eles convidassem as pessoas dizendo, olha, nós estamos reunidos todo dia, 6 horas em tal lugar, vai lá orar junto conosco, ninguém ia. E eles voltaram indignados ao pastor e disseram assim, pastor, lá na nossa faculdade ninguém quer ouvir falar de Deus. Nós já estamos cansados, nós já tentamos de tudo, ninguém quer ouvir falar de Deus. O pastor disse assim, sabe o que a Bíblia diz do homem sem Deus? Eles disseram, o quê? A Bíblia diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Ninguém quer saber de Deus. Aí ele abriu a Bíblia para aqueles alunos em Romanos, no capítulo de número 3. E ele leu assim, não há justo nenhum sequer, verso 10. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E ele disse assim, nessa faculdade que vocês estão, não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que quer saber de Deus. Concorda? A Bíblia está dizendo. E eles disseram, concordamos. Agora note o seguinte, se vocês estiverem dentro da faculdade, fazendo qualquer coisa que vocês estejam fazendo, e alguém chegar para vocês dizendo que quer algo de Deus, isto significa que esta pessoa está sendo despertada por Deus. Ela está ressurgindo dos mortos. Ela está caminhando para ser ressuscitada. E quando esta pessoa chegar, pare tudo o que vocês estão fazendo e vá atender essa pessoa. E assim eles voltaram para a faculdade. Chegou a hora em que ia tocar o sinal. Quando o sinal toca numa faculdade americana, eles tocam o sino, as pessoas correm para a sua sala de aula. Então elas ficam aguardando, tocou o sino, vão para a sala. E ali tocou o sino e aquelas pessoas iam para a sala de aula. Quando eles começaram a se movimentar, alguém os chamou. Eles pararam, se voltaram e ouviram. E havia 2 moças que falaram o seguinte, olha, nós descobrimos que vocês são cristãos. Vocês são cristãos? Eles disseram, somos. Elas disseram, pois é, faz anos que nós estamos querendo um grupo de oração dentro da faculdade e a gente está tentando e não consegue. Será que vocês podem ir até o nosso alojamento
para nos dirigir uma oração. O que o pastor tinha dito? Quando alguém falar de Deus, é Deus despertando, pare imediatamente o que você está fazendo e corra. Eles pararam, não foram à sala de aula, foram para o lado oposto, até a casa daquelas meninas, até o alojamento, e dali se levantou um grupo de oração. É por isso que Jesus chega para a igreja de Filadélfia, no momento mais terrível e mais negro da história humana, que é o momento que vai anteceder a volta de Jesus, para dizer: eu tenho a chave de Davi. Eu abro a porta e ninguém fecha. E se eu fechar, ninguém abre. Quando é que a porta foi fechada? No dilúvio. Quando Noé entrou na arca, Deus fechou a porta e ninguém mais pôde ser salvo. Quando é que Deus vai fechar a porta? Quando ele arrebatar a sua igreja, ele ressuscitar o seu povo, ele fecha a porta da graça. Os que forem salvos depois do arrebatamento, vão ter gente que vai ser salvo, mas estes não fazem mais parte do corpo de Cristo, da igreja, da noiva. Então Jesus se apresenta para esta igreja, para você e para mim, dizendo: eu abro o coração de alguém, e se eu fechar, ninguém abre, mas eu abrindo, ninguém fecha. É Deus que está no comando do coração humano. Isso nos dá liberdade para pregar, com a convicção de que se Deus tocar, não há coração duro que não se desperte. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Cristo. Quem ouve, crê e confessa, está salvo. É por isso que cabe a cada um de nós pregarmos. Porque só assim a igreja estará se despertando. Por isso, a porta que Jesus abre para a igreja de Filadélfia é a porta da evangelização. Até a hora do arrebatamento, essa porta está aberta e vidas podem ser alcançadas. Um outro detalhe, para essa igreja de Filadélfia, uma igreja de pequena força. Entenda, por que nós estamos falando agora da igreja de Filadélfia em contraste com a igreja de Laodiceia? Desde a igreja de Éfeso, Jesus tem avisado acerca das obras dos nicolaítas. Qual é a obra dos nicolaítas? O governo da vontade do homem sobre os negócios de Deus. Todas as vezes que levanta uma liderança e ela não é dirigida, não é movida, não é impulsionada, não é guiada, não é ensinada pelo Espírito de Deus, é o homem que está conduzindo a obra de Deus. Ali está a obra dos nicolaítas. Esta igreja, ela vai estar vivendo uma época em que a maioria das igrejas estão sob o governo humano, querendo fazer a vontade de Deus, mas são líderes que estão dormindo, pregando mandamentos de homens aprendidos de cor, pregando uma salvação que é pela fé complementada pelas obras, pregando um cristianismo baseado em performance, pregando um evangelho que aponta para a prosperidade, como se o reino milenar de Jesus pudesse ser implantado no planeta Terra sem Jesus estar à frente desse governo. Porque de tudo que nós lemos, de todas as igrejas que cruzamos,
a verdadeira igreja estava entre aqueles que assumira o sofrimento como partes do sofrimento de Cristo e que se deixaram disciplinar pelo Senhor ao longo da jornada e que se qualificaram como vencedores por permitir que houvesse a manifestação da imagem de Cristo por meio das suas atitudes e comportamentos, fruto de uma transformação interior que se renova de graça em graça, de glória em glória, como pela imagem de Cristo, pelo Espírito do Senhor. Esta igreja pequena, essa igreja fraca, essa igreja que não está nos noticiários dos jornais, esta será guardada da hora da grande tribulação. Uma vez eu conheci a história de uma mulher. Ela conta que Deus chamou ela para evangelizar os índios. E ela subiu o rio Amazonas, entrou mata dentro, foi até onde o Senhor tinha mostrado para ela que encontraria uma tribo indígena que nunca viu nem o homem branco e nem o evangelho. E quando os missionários chegaram naquela aldeia, elas já tinham sido ganha para Jesus. Esta igreja, esses que ganham almas desta maneira, eles nunca vão ser encontrados nos noticiários. Isso não dá ibope, isso não dá notícia. Aqueles que estão entrando dentro das favelas, aqueles que estão entrando dentro daqueles países da cortina de ferro, que não pode revelar o seu nome, senão serão presos, torturados e mortos. Aqueles que estão pregando na cortina de bambu, aqueles que estão pregando nas cortinas de ferro, aqueles que estão pregando e que ninguém sabe da existência deles, estes é a igreja de Filadélfia de pequena força. Eles não têm respaldo de uma instituição, eles não têm respaldo de uma igreja, eles não têm respaldo de uma agência missionária, eles muitas vezes não têm respaldo nem dentro da sua própria família, mas estão firmes levando o evangelho. Estes serão guardados da hora da tribulação. Vamos ler a promessa a esta igreja. Verso 10 de Apocalipse capítulo 7. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Estes serão guardados na hora do arrebatamento da igreja. Esta igreja de Filadélfia é uma igreja cheia do Espírito e ativa nos campos missionários. Esta igreja de Filadélfia, elas podem estar dentro de qualquer denominação. Por quê? Porque em todo lugar há trigo e joio. Mas o trigo do Senhor, ele anda baseado no comando do Espírito de Deus. Não importa a estrutura institucional em que eles estão submetidos. Porque aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E se não há liberdade na estrutura institucional, há liberdade no espírito daquele que é chamado a fazer a obra de coração e não mede o sacrifício pessoal para alcançar aquele propósito. Eles dizem como Paulo: eu não tenho a minha vida por preciosa. Estes que têm pouca força, cheios do Espírito e ativos no campo missionário, eles são guiados pelo Espírito de Deus.
dizer um pouco sobre esta pouca força. Para nós entendermos, quando ele diz assim, eu sei, eu conheço, eu sei que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o teu nome, o meu nome. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 12. E eu vou lhe contar um segredo espiritual de altíssimo valor. Guarde esse segredo para você. Ou melhor, transmita esse segredo a homens fiéis que têm sede pela palavra de Deus. Olha o segredo. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e ao pó volte e o pó volte à terra. Eu quero chamar a sua atenção no fio de prata. Ele diz ali, antes que se rompa o fio de prata. Deixe-me explicar como isso funciona. Você está vendo esse fio aqui? É pequeno. Mas imagine que esse fio aqui é da finura do fio do meu cabelo. É que se eu tirar o fio do meu cabelo e mostrar para você, ele será tão fino que você não vai ver o fio. Mas imagina que esse fio aqui é do tamanho do fio do meu cabelo. Então vou pegar um fio maior. Então imagina que esse fio é do tamanho do fio do meu cabelo. O fio de prata funciona assim. Eu vou amarrar o fio, ok? O fio está amarrado aqui. E aqui está o fio de prata. Ele me amarrou. Na verdade, eu estou pondo ele no meu pescoço, mas o fio, imagina esse fio de prata amarrado no teu tronco, aqui no tronco. Esse fio de prata, ele puxa você para frente. Ele puxa você para frente até quando? Até que você morra. E aí você vai para o pó. Por isso que ele diz, antes que o fio rompa, se esse fio de prata romper, eu morro. Pegou? Eu tenho um fio de prata amarrada aqui, ele está me puxando para frente. Aqui tem um relógio. Esse relógio, tá vendo as luzinhas apagando e acendendo aqui? É o segundo passando. O tempo não para. O fio de prata não para de me puxar, porque o tempo não para. Ele vai me levar no tempo até a minha morte. Quando ele quebrar, eu estou morto. Quando eu era, depois da minha conversão, ou quando eu era adolescente, antes da minha conversão e depois, eu tinha uma visão desse fio de prata me puxando. Ele me puxava. Houve uma época da minha vida, antes da minha conversão, e depois, também depois da minha conversão, que a pressão, a tribulação, a luta era tão grande sobre mim, que eu entrei num desespero tão grande, que eu me tornei um suicida em potencial. Eu achava
que a única maneira de resolver aquilo que eu estava vivendo era tirando a minha vida. Por que que eu não tirei? Porque o fio de prata me puxava. Ele me fazia eu andar um dia de cada vez. Um dia, nesse tempo, eu pensava em desistir uma vez a cada hora. Imagina você conviver com alguém que diante de uma luta, uma vez a cada hora, ele quer jogar tudo para cima e sair correndo. Este era eu. Depois eu notei, e eu não podia parar, não podia desistir, porque o fio me puxava. Aí eu comecei a cansar de desistir. E aí eu notei que eu desistia uma vez a cada semana. Depois eu desistia uma vez a cada mês. Aí chegou uma hora que eu desisti de desistir. Porque eu entendi que esse fio de prata, ele não vai desistir de mim e vai me puxar até a hora que Deus determinar para eu viver neste mundo. Então, desistir é uma tolice. E quem descobre esse fio de prata, ele entra no que está escrito a igreja do Apocalipse, no capítulo de número 7, no capítulo de número 2, no capítulo 3, no versículo de número 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Jesus está dizendo, eu tenho uma perseverança para você. A Pedro, ele disse assim, Pedro, Satanás te pediu para te cirandar. Eu falei com o Pai, eu roguei ao Pai para você não perder a sua fé. Quando você se converter, confirma os teus irmãos. Esta é a igreja de Filadélfia. Esta igreja não desiste, não é porque ela não quer desistir, é porque ela não vê possibilidade de desistir, então ela desiste de desistir. Alguma vez você já pensou em tomar essa decisão na sua vida? Eu vou desistir de desistir da minha vida. Porque o poder de Deus me puxa através do tempo e Ele me faz cruzar por todas as experiências, porque Ele sempre me conduz em triunfo. Eu posso perder pontualmente, Deus jamais perde na minha vida. E assim na sua. Esta é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia não é uma igreja, se ela está junto com a igreja de Laodiceia, se ela convive no mesmo espaço temporal, se ela convive no mesmo espaço físico, a igreja de Filadélfia se torna a igreja do trigo, e a igreja de Laodiceia se torna a igreja do joio. A igreja de Laodiceia se torna aquela geração de Israel que morreu no deserto e não chegou na terra prometida. A igreja de Filadélfia se torna aquela geração nova que nasceu no meio daquela geração que se deixou morrer e entrou. Esta é uma igreja cheia do Espírito. Essa igreja, ela não recebeu nenhuma reprimenda, mas um elogio.
Você tem uma porta aberta porque tem pouca força, mas bom testemunho. E uma promessa. A promessa não poderia ser outra. Ao vencedor, far-lhe-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Se você está sendo puxado pelo Espírito de Deus para dentro do templo, você não tem como parar. Você vai chegar lá. Não depende da sua força, é Ele que puxa. É o Senhor que dá vida, é o Senhor que dá ânimo, é o Senhor que dá vitória. No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aprenda a andar levado pelo fio de prata. E você vai descobrir o quanto a vida fica leve. Porque você pode, num dado momento, pensar em desistir, mas o fio de prata não desiste de você. Ele te leva. E chega uma hora que de tanto você ver o fio de prata te puxar, você fala, para que desistir? O Senhor vai me puxar mesmo, o Senhor vai me levar, então eu vou junto com Ele. E quando você toma essa decisão, você está de pé. Desperta você que dorme. Se coloque de pé, porque aí Jesus vai te esclarecer. E assim, nós estamos chegando ao final dessa live. Amanhã, às 20 horas em ponto, se Deus nos permitir, estaremos aqui para dar continuidade à igreja de Filadélfia. E eu chamo você para, se não faz parte dessa minha conta no Instagram e da minha conta ali no YouTube, venha se inscrever. Vamos tornar essa conta relevante. Me ajude a levar essa palavra mais longe. Mande esse vídeo para os seus conhecidos e amigos. Vanessa, Dora, foi muito bom ter vocês aqui junto comigo. Que vocês tenham o restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado.